Olá, irmãos e irmãs, a paz e o fogo do Espírito Santo esteja em nossas almas. É com muita alegria que nós estamos dando início hoje a um itinerário formativo para a consagração ao Espírito Santo pelo método do Monsenhor Luiz Maria Martins. Ele que foi diretor espiritual da Beata Concepción Cabreira de Amida, ou Conchita Cabreira de Amida, como alguns conhecem ela, uma mexicana mística, mãe de família, que está em processo também avançado de canonização, foi beatificada no ano passado, e ele também, o Monsenhor, está em processo de beatificação, processo bem avançado de beatificação. Ele que teve como exercício espiritual, ser mestre espiritual de muitos homens e mulheres que estão no processo também de canonização e beatificação. Ele foi mestre espiritual dela, da Conchita Cabreira, e que, inspirado na vida dela, descobriu e desenvolveu um método de consagração ao Espírito Santo a partir da verdadeira devoção ao Espírito Santo. E nós, a Obra Servo do Cenáculo, vamos estar disponibilizando todas as segundas-feiras aqui pelo nosso canal. Por isso, curta, se inscreva no nosso canal, curta no nosso vídeo, também ative a notificação e compartilhe com aqueles que queiram realmente fazer esse método. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir o livro, para que você possa acompanhar todo esse itinerário formativo, para que você possa crescer nesse processo da devota amizade ao Espírito Santo e que esse método de consagração, a verdadeira devoção ao Espírito Santo, possa nos levar a uma experiência cada vez mais de amor, de transformação e de renovação. Porque o dia da exaltação da Santa Cruz, providencialmente, é um dia que remete à vida e à vida da Conchita Cabreira, mas também a todos nós, porque Pentecostes sem a cruz, ele subsiste. Se nós percebemos no Evangelho de João, o Pentecostes joanino começa no alto da cruz, quando o Senhor disse: está tudo consumado, e soprou o seu Espírito, inclinou a sua cabeça, entregando para nós essa via. E depois, o seu coração transpassado, jorrou sangue e água, sangue eucarístico, água do batismo, e todos remetem à cruz, e a cruz se remete a Pentecostes. A realidade ligada ao Pentecostes é a cruz. E não podemos ser diferente em ver que a devota amizade, a partir do método do Monsenhor Luiz Maria Martins, também nos remete à cruz, nos remete a essa experiência do crucificado. E o amor ao Espírito Santo parte de uma vida mística, aonde nós podemos ofertar a nossa vida em uma amizade devota ao Espírito Santo e fazer tudo por amor a Ele, ofertando a nossa vida como servo oferta, para que o Espírito Santo seja conhecido, amado e adorado. Ainda no início do século XX, o Papa Leão XIII, ele consagra o século XX ao Espírito Santo. E essa consagração trouxe benefícios extraordinários em todos os lugares do mundo. E esses benefícios nos atingiram. E nós podemos ver que no século XX, o número de homens e mulheres que se entregaram pelo Evangelho foi extraordinário. Um número gigantesco de mártires, somados aos outros 19 séculos, não se comparam com o número de homens e mulheres que morreram pelo Evangelho no século XX. Se você perceber, então, que o sofrimento da cruz e a consagração do Espírito Santo caminham juntos, né? Eles caminham juntos. Podemos sim ofertar-nos em uma consagração ao Espírito Santo. Eu diria mais, a consagração ao Espírito Santo é a consagração maior do que todas as outras consagrações. Nós somos consagrados ao Espírito Santo a partir do batismo, sim, é verdade. Nós somos consagrados ao Espírito Santo e renovados nessa consagração a partir do crisma. E também nós podemos, de uma forma devota amizade, nos consagrar ao Espírito Santo e fazer tudo por amor a Ele. Podemos verdadeiramente, como homens livres, como pessoas de boa vontade, ser devotos de uma devota amizade ao Espírito Santo. E assim, esse é o grande propósito desse curso que nós vamos começar. Não vou tirar curso, mas um itinerário que nós vamos fazer, e você vai fazer a leitura do livro para fazer essa consagração no dia 14. Ao longo desse itinerário, nós vamos dar instruções a respeito de como você vai fazer essa consagração, qual o direcionamento que você vai tomar,
quais os caminhos que você vai fazer, e o próprio livro, a leitura do livro, vai nos instruir como ser e como se comportar como um consagrado ao Espírito Santo. Isso vai ser uma alegria muito grande ao longo desse itinerário. E aqui nós vamos fazer também, hoje, nessa, digamos, aula inaugural, ou início do itinerário, de irmãos que vivem essa amizade devota ao Espírito Santo e que tenham com muita alegria, como irmãos, como amigos, e que hoje eles estão aqui para falar um pouco para nós o que é ser um amigo do Espírito Santo. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Meu nome é José Eduardo Câmara. Eu gostaria de falar com vocês de um tema muito caro ao meu coração, que é a consagração ao Espírito Santo. Muito especialmente, é um livro que explica a teologia dessa consagração, que é um livro intitulado A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, do servo de Deus, Monsenhor Luís Maria Martínez, arcebispo do México, da cidade do México. Este é um livro que eu tive a graça de traduzir, foi um sonho, e eu espero que não só seja muito conhecido, mas que seja o primeiro de muitas obras do Monsenhor Martínez no Brasil. Seja as muitas obras que ele fez sobre o Espírito Santo, seja as muitas que ele fez sobre a vida espiritual. Ele foi um escritor de teologia espiritual muito destacado do século XX, foi um grande diretor, talvez um dos mais importantes, e ele tem uma capacidade de tocar a nossa alma e de mostrar de modo simples os fundamentos da vida interior. E é um pouco o que ele faz nesta obra. Primeiro eu quero falar do Monsenhor, Monsenhor Luís Maria Martínez, e um pouco da trajetória dele, de como ele mesmo foi crescendo como diretor espiritual e na própria vida mística dele, porque o Monsenhor Luís Maria Martínez chegou a um grau altíssimo de união com Deus. Primeiramente na providência, no caminho da providência, ele viveu, como todos os católicos mexicanos, a agonia da sua pátria, né? Toda a perseguição religiosa que marcou, que chagou o México no século XX. E providencialmente ele encontra uma religiosa da Visitação, a serva de Deus, Madre Maria Angélica Álvarez y Casa, que depois será a fundadora do Mosteiro da Visitação da cidade do México. E esse encontro é um encontro providencial para os dois, né? A providência une essas duas almas, e para ele é um encontro com uma alma muito elevada, e também o obriga, de certo modo, o coloca em contato direto com uma alma que vive já em grande união com Deus, né? Então ele tem o seu encontro com a teologia mística propriamente dita. Ele já era um homem muito culto, um grande estudioso, mas ele vê que ele tem que ir além, né, naquilo. Esta união, essa direção vai durar durante toda a vida, até o fim da vida dele. Ela vai viver mais que ele, e vai o abrir, de uma maneira vai uni-los nesta missão, né, nesse aprofundamento dos encantos do amor divino, que é como se chamam os escritos na Madre Maria Angélica, e de uma maneira condensa toda a sua espiritualidade. A Madre Maria Angélica é monja da Visitação, da Ordem da Visitação, que é uma ordem fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Então ela traz consigo essa espiritualidade, e esse é o primeiro grande impacto na espiritualidade do Monsenhor Martínez, que é a simplicidade, esse abaixar-se de Deus até nós, e vai ser algo muito importante, né, para essa espiritualidade. Se fala inclusive no caminho do Monsenhor Martínez de doutrina das misérias, né, de como Deus usa todas essas misérias da nossa vida, todas as nossas fragilidades, e este é um caminho como uma escada que nos leva a Deus, né? Posteriormente, Deus vai lhe dar uma segunda grande, importante filha espiritual, que é a Beata Concepción Cabrera y Armida, né, que nós chamamos amorosamente Conchita, que é inspiradora das obras da cruz, e ele conhece Conchita já na maturidade dela, e ele realmente vai ser um encontro muito providencial para os dois. Para ele, porque ele assume toda a teologia da cruz para si, e ele tem a chance de aprofundar e de fazer teologia com isso. E para ela também, porque ele vai conhecê-la na maturidade, e ele vai ser uma luz para a vida dela, né? Tanto é que o título que ela dá a ele é Filho da Luz.
talvez seja o grande dom espiritual que ele recebeu para mim, é uma perspicácia, é um dom, é de pegar, de lendo os textos das suas filhas espirituais, saber fazer teologia com isso, na oração, né? Teologia, uma verdadeira teologia orante, como aquele. Também depois eu gostaria de destacar uma outra filha espiritual, que é a Madre Auxília da Cruz, fundadora das Oblatas da Santíssima Eucaristia, com a ajuda do Monsenhor Martins, que recebe uma linda vocação de alma hóstia e talvez dos testemunhos místicos do século XX seja da mais interessante. Ela tem toda uma trajetória de vida espiritual litúrgico-eucarística, né? E é muito tocante de ler e de ver. É bastante interessante. Nesta obra que eu estou falando hoje, que se intitula A Verdadeira Devoção ao Espírito Santo, né, foi publicado pela editora Eclésia, nós vemos toda a bagagem que o Monsenhor tem em si e todo o tesouro das obras da cruz, todos os tesouros que Deus derramou na alma da Beata Concepción Cabrera de Armida, explicada de modo bem simples. Primeiro, porque explica a obra do Espírito Santo na nossa alma, a obra do santificador, a obra do Espírito Santo nesta missão de nos cristificar, né? Porque a devoção ao Espírito Santo nos conduz a nos deixar transformar em Cristo, né? Porque a santidade, o santo, é Jesus vivo, né? Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em nós, é Jesus que quer viver em nós e quer nos unir a Ele. E por isso ele consegue compreender esse aspecto tão especial e tão particular da espiritualidade da cruz, que é que o Espírito Santo nos conduz e conduz sempre as almas ao Calvário, para a máxima glória do Pai. Porque se ele também nos une a Cristo, qual foi a paixão da alma de Cristo, qual foi o amor louco de Cristo, foi a glorificação do Pai, né? É por isso que Monsenhor explica muito bem que a devoção ao Espírito Santo conduz à plenitude da devoção ao Pai. E o fim é este. Mas ele nos explica também o fundamento real dessa consagração, que é o batismo. Toda verdadeira espiritualidade se enraiza na espiritualidade batismal. Então, sim, nós já somos consagrados ao Espírito Santo pelo nosso batismo. Esta consagração deve ser, como ele mesmo diz, e aqui eu vou ler: se todo cristão é um templo consagrado ao Espírito de Deus, a consagração ao Espírito Santo é uma ratificação da entrega do batismo, a renovação das promessas feitas. Então, a aceitação livre e amorosa da vida que Deus infundiu em nossa alma ao receber-nos na Igreja em seu seio maternal. Então, vivemos esta consagração, esse ato de doação particular ao Espírito Santo, como uma ratificação daquela entrega batismal. Então, no fundo, o fundamento dessa espiritualidade é o batismo. Como nós nos consagramos à Santíssima Virgem Maria, e qualquer um que leu atentamente São Luís Maria compreende o papel importantíssimo, central, que na espiritualidade tem o Espírito Santo. Do mesmo modo, Deus espera de nós que nós nos doemos inteiramente para que Ele possa agir em nós, né? Porque o objetivo a santidade é isso. Nós poderíamos dizer que a vida interior, o Monsenhor fala no livro desse ciclo divino, é que como o Espírito fez sua obra-prima na encarnação do Verbo, e é no Espírito que nosso Senhor se oferece ao Pai, né? Esse sacerdócio sacrificial de Cristo é central na espiritualidade da cruz. Se nós pudéssemos qualificar a espiritualidade da Beata Conchita, seria uma espiritualidade eminentemente sacerdotal. É o Espírito que impulsa, né? Cristo se oferece imaculado a Deus no Espírito, e da mesma maneira nós, se somos dóceis ao dom do Espírito Santo no nosso batismo, Ele espera fazer em nós esta obra de cristificação para a maior glória do Pai. Eu gostaria de terminar com uma citação, que é uma citação que eu acho muito importante para entender o fio da meada. Todo o Evangelho o atesta, escreve Monsenhor Luís Maria Martins, o ideal de Jesus é glorificar o Pai. Sua paixão é amá-lo, seu alimento é fazer a vontade do Pai. E a alma transformada em Jesus, quer dizer, este é o fim da nossa vida interior, tem o mesmo ideal, a mesma divina paixão e o mesmo alimento celestial de Jesus. A devoção ao Pai é, pois, a lógica consumação
da devoção ao Espírito Santo. Então aqui se vê que a verdadeira devoção ao Espírito Santo é um caminho espiritual trinitário, nos conduz à comunhão com toda a Santíssima Trindade, né? O livro é muito importante, é profundo, é um livro pequeno, então é bom que a gente leia meditando, porque o Monsenhor faz isso, ele espera que o nosso livro seja oração, né? Eu pessoalmente, o Monsenhor deixou um livro sobre a oração pequeno, que para mim é um dos mais bonitos, a gente consegue compreender o quanto ele era uma alma orante, o quanto a meditação, a teologia que ele fazia era uma teologia que brotava de uma alma profundamente adoradora. Isso a gente vê em todo, inclusive nos escritos íntimos dele, né? Onde a gente conhece mais da sua vida interior e mística. E eu gostaria de convidar todos vocês a se consagrarem ao Espírito Santo, a maneira como o bom Deus for vos inspirando, e conhecer a espiritualidade da cruz, a espiritualidade do Monsenhor Luiz Maria Martins, e conhecer a importância de de viver uma vida de união com o Espírito Santo, sempre nessa docilidade, compreendendo que ele nos leva ao Calvário para nos configurar com Cristo, para nos cristificar para a máxima glória do Pai. Muito obrigado. Olá, irmãos e irmãs, paz e força na graça do permanente Pentecostes. Uma das maiores redescobertas do cristianismo dos últimos tempos, especialmente do último século, foi a possibilidade e a necessidade de termos uma adequada devoção para com a pessoa do Espírito Santo, não é? A gente se pergunta, é possível ter uma devoção para com uma pessoa da Santíssima Trindade? É possível. E uma das pessoas especiais de que Deus se serviu para difundir essa possibilidade foi a nossa amada Conchita Cabreira, de quem vocês vão ouvir falar por mais tempo durante esses dias desse seminário, desse itinerário de formação. Conchita Cabreira, de um modo especial, nos ensinou essa possibilidade. E baseado na obra dela, desenvolveu-se esse estudo, essa reflexão sobre a verdadeira devoção à pessoa do Espírito Santo, né? E a obra Servos do Cenáculo vai estar disponibilizando para nós, então, nos assessorando na redescoberta dessa grande novidade para os nossos tempos, né? Você gostaria de aprender a ser mais amigo do Espírito Santo? Então você está convidado a acompanhar esse trabalho da obra dos Servos do Cenáculo. A sua vida, com certeza, vai ganhar um sentido novo. Vem Espírito Santo, é com alegria que eu quero dirigir essa pequena palavra aos meus irmãos da obra Servos do Cenáculo, de modo especial ao nosso fundador, James, e todos vocês que estarão conosco nesse caminho itineral de consagração ao Espírito Santo. Verdadeiramente, muito me alegra essa graça despertada no coração de tantos de nós, essa necessidade que possuímos de retorno ao Espírito Santo. Eu ouso dizer que essa é uma graça profética e que bom que nós temos ouvido o apelo do Divino Espírito nessa hora tão conturbada na história. O Espírito Santo continua sendo o remédio de renovação para a face da terra. Gente, falar da consagração ao Espírito Santo é algo fundamental. Fundamental, e eu diria também fundamentado na própria cristologia, na própria teologia da pessoa de Cristo. Viver essa consagração existencial ao Espírito Santo é bíblico, porque o próprio nome de Cristo significa ungido. E foi o próprio Jesus que, ao ser batizado no Jordão, nos dá essa chave de leitura, de vida espiritual, de segredo, de vida cristã, que nada se pode fazer sem o Espírito Santo. Lembrem-se que ele também, na sinagoga em Nazaré, foi ungido, consagrado
pelo Espírito Santo para a missão. Me lembro da canção do meu eterno bispo Dom Carlos, quando ele cantava: o Pai me ungiu, me consagrou, mandou-me proclamar a boa nova. Essa unção de Cristo é a unção do Espírito. Os padres da igreja diziam que Jesus e o Espírito Santo foram amigos íntimos. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. O Espírito de Deus invadiu. O Espírito de Deus possuiu Cristo desde o início. Tudo que Jesus fez foi na ação do Espírito Santo. Helena Guerra falava do Espírito de plenitude. Numa das suas meditações na 8ª de Pentecostes, ela dizia: é bom ter o Espírito, é ótimo ter o Espírito, mas melhor ainda é ser possuído, é ser pleno do Espírito Santo. Ela dizia que essa é a graça das graças, ser repleto do Espírito Santo, como Maria, que caritomene, cheia de graça. Bem, e aqui a Beata Conchita nos ensina também, como a Beata Helena Guerra. Elas foram contemporâneas. Conchita nasce em 1862, Helena Guerra nasce em 1835. Embora elas não tenham se conhecido, elas são contemporâneas sim. E Helena Guerra pede a consagração do século XX ao Espírito Santo e é ouvida pelo Papa Leão XIII, que faz essa consagração do mundo, do século ao Espírito Santo, em 1º de janeiro de 1901. E um filho de Conchita, o bispo de Santo Antônio nos Estados Unidos, também da Obra da Cruz, fundação da Beata Conchita, Dom Gustavo Siller, pedirá também ao Papa Bento a consagração do mundo ao Espírito Santo. Consagração essa que ainda não foi feita. O século XX foi consagrado ao Espírito Santo por intercessão da Beata Helena Guerra. O mundo ainda não foi consagrado ao Espírito Santo. Oremos para que essa graça também aconteça. Mas enquanto o mundo não for consagrado ao Espírito Santo, o teu mundo, o meu mundo, pode ser consagrado e deve ser consagrado ao Espírito Santo. Me foi pedido também que eu dissesse em poucas palavras a minha experiência com a Beata Conchita. Eu conheci a Beata Conchita através de um livro do Frei Raniero Cantalamessa, quando ele citou a ainda venerável Conchita falando aos sacerdotes. Conchita teve uma intuição espiritual que o próprio Jesus lhe disse: pede à igreja o novo Pentecostes que tanto precisamos, sacerdotes santos pelo Espírito Santo. E eu também me encantei com as colocações dela aos sacerdotes e tive a graça então, do ano de 2014, fazer o Retiro Internacional de Sacerdotes numa cidade mexicana. E não perdi tempo, estiquei e fui sozinho até São Luís de Potosí, a cidade onde a Conchita viveu, e ali está a sua obra, a Obra da Cruz. Ali eu vivi 10 dias de retiro de silêncio, celebrei ali sozinho também o meu 10º aniversário de sacerdote. E ali eu tive também essa experiência com essa mulher de Deus. Ao ver a cruz, da obra da cruz, a cruz com o Espírito Santo, visitando também algumas das fundações dela, percebi a fecundidade que me inspirou também para tantas outras coisas. Irmãos e irmãs, eu encontrei também na Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22, uma passagem que o apóstolo Paulo, no meu entendimento, ele está imbuído do Espírito e consagrado também ao Espírito Santo. Ele diz, Atos 20, 22, e agora, constrangido pelo Espírito, na tradução da Bíblia de Jerusalém diz, prisioneiro do Espírito, e agora eu, prisioneiro do Espírito, vou a Jerusalém sem saber o que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam cadeias e perseguições.
O Espírito Santo nos assegura. O Espírito Santo que mora em nós nos revela, nos santifica, nos recorda, nos ensina. Que a tua vida, que a minha vida seja como a vida de Conchita e a vida de Helena Guerra, consagrada ao Espírito Santo. A primeira consagração não é a Nossa Senhora. A primeira consagração é o Espírito Santo. Embora tenhamos sido consagrados no batismo e na crisma, nós precisamos renovar intimamente, pessoal e cotidianamente essa consagração. Maria foi escrava primeiro do Espírito Santo. Se nós não formos escravos do Espírito, a nossa vida cristã é inexistente e nunca será fecunda. Seja consagrado ao Espírito Santo e tudo em você será amor, e tudo de bom nós realizaremos com a unção do Espírito, e nós chegaremos ao céu com a ajuda do doce hóspede da alma, o penhor de vida eterna que opera já agora em nós. Veni Sancte Spiritus, por intercessão de Conchita e da Beata Helena Guerra, veni Lumen Cordium. Veni Sancte Spiritus, veni per Maria. Podemos ver como a amizade devota ao Espírito Santo modifica a nossa vida, como é feliz aquele que tem a sua vida consagrada ao Espírito Santo. Deu para perceber nos relatos, né, dos nossos irmãos, que alegria, né? Que alegria. Como será o nosso itinerário? Toda segunda-feira nós vamos disponibilizar no nosso canal um capítulo do livro. Nós vamos fazer um aprofundamento de cada momento, de cada capítulo. Se nós percebermos, serão aqui no livro, são 14 capítulos, e cada capítulo ele nos aponta para esse itinerário. Cada capítulo vai nos apontando para esse itinerário. O primeiro capítulo, o Monsenhor ele vai fazer o chamado um olhar de conjunto, ou seja, ele vai fazer toda uma avaliação de como esse método vai chegar, como nós vamos observar. Ele vai citar alguns exemplos, eu não vou detalhá-los aqui, porque cada segunda-feira nós vamos fazer. Então nós vamos fazer esse olhar, o docíssimo hóspede da alma, ele vai nos aprofundar essa dimensão. O diretor supremo, o que ele nos encontra, da forma que ele nos encontra. Ele também vai falar do dom de Deus, a gratuidade e essa oferta que o Espírito Santo faz. O ciclo divino, que é essa realidade em que o Espírito Santo age na vida da alma, no homem, na alma do homem, na vida dele. A moção do Espírito Santo pelos dons, fala sobre toda essa relação que um devoto amigo tem com os dons. A correspondência da alma e sua consagração ao Espírito Santo. Aqui já vamos dar início também a alguns detalhes a respeito da consagração ao Espírito Santo. A correspondência dessa alma vai nos dar também o desprendimento à atenção amorosa, aí a oferta direta, né? Os exercícios das virtudes teologais, nós vamos falar sobre fé, depois no outro capítulo sobre a esperança e a outra sobre a caridade, né? Fé, esperança e caridade. E depois o caráter do amor do Espírito Santo, deixar-se possuir. Essa é a graça da verdadeira devoção ao Espírito Santo, deixar-se possuir pelo Espírito Santo, deixar-se tomar por ele. Depois disso, vai falar sobre o Espírito Santo que nos leva ao Verbo, e aí nós vamos entender essa relação Espírito Santo e cruz. Depois, o Espírito Santo nos leva ao Pai, então isso é o relacionamento trinitário que o Espírito Santo nos conduz, né? E aí, o capítulo sobre a cruz, a consumação, e o último capítulo faz um resumo e a conclusão do método. Então, esse itinerário que nós vamos viver todas as segundas-feiras. Por que segunda-feira? Se você saber, no calendário da igreja, a segunda-feira tem duas devoções. A primeira é as almas do purgatório. Não vou dizer a primeira, né? São duas, né? Uma é a devota às almas do purgatório e ao Espírito Santo. A segunda-feira é o dia da devoção ao Espírito Santo. É o dia que nós dedicamos ao Espírito Santo. Se você olhar o calendário da semana da igreja, a segunda-feira é dedicada ao Espírito Santo. Então, por isso que todas as segundas nós vamos estar aqui. Então, a partir dessa experiência já com o Espírito Santo. E qual é o propósito? É fazer a nossa consagração na festa da exaltação da Santa Cruz, lá diante do crucificado, recebendo a vida
no Espírito, na devota amizade ao Espírito Santo. Esse é o grande propósito. Fazer com que a nossa vida seja uma vida tomada pelo Espírito Santo. Ela anula outras devoções? Não. Ao contrário. Ela amplifica as outras devoções. Como a Beata Helena Guerra, não é o caso da Conchita Cabreira, a Beata Helena Guerra dizia que só o amor faz tudo, né? O Espírito Santo é o que faz tudo. Então eu queria hoje, iniciando esse dia, o primeiro dia já da instrução a respeito da verdadeira devoção, queria rezar com vocês o ato de consagração ao Espírito Santo. Já no primeiro dia? Sim. Já no primeiro dia. Já pedindo ao Espírito Santo que vai tomando as nossas faculdades, para que eu possa acompanhar com fidelidade esse itinerário e possa nos conduzir à verdadeira amizade ao Espírito Santo. Reze comigo. Espírito Santo, consagro-te o meu corpo, os meus sentidos, e te suplico que faça-me empregá-los sempre para o bem. Espírito Santo, consagro-te os meus olhos, para que olhem só a Jesus e Maria em todas as coisas. Espírito Santo, consagro-te os meus ouvidos, para que somente estejam atentos às suas inspirações. Espírito Santo, consagro-te o meu interior, para que seja um templo vivo de pureza e que descanse o coração de Jesus. Espírito Santo, consagro-te a minha memória, para que unicamente recorde as palavras e as ações que nos ensinou Jesus. Espírito Santo, consagro-te o meu entendimento, para que sempre reconheça os imensos benefícios que me dás. Espírito Santo, consagro-te generosamente a minha vontade. De hoje em diante, quero que seja sempre tua. Quero morrer para os meus egoísmos e te peço que me consuma no fogo da tua caridade. Espírito Santo, consagro-te os meus sentimentos, para que, esquecendo de mim, saibam me entregar aos meus irmãos mais necessitados. Espírito Santo, consagro-te o meu coração com todos os meus afetos, para que, enamorando unicamente de teu amor, encontre sempre em ti a paz, a força, a luz e os seus dons e frutos. E assim te ame mais a cada dia e faça que tu seja amado por meus irmãos e irmãs. Amém. Já nos consagrando ao Espírito Santo nesse dia, nos consagrando a Ele, já vamos deixando que a nossa alma, a nossa vida possa estar pronta para o doce hóspede da alma, que habita em nossos corações, possa ir já tomando as faculdades da nossa vontade e já deixando pronto para aquilo que será de uma vida no Espírito daqui para frente, madura, de uma maneira mais dedicada à sua devota amizade, para que o reinado do Espírito Santo aconteça no mundo e para que ele seja conhecido, amado e adorado por muitos irmãos. Eis o grande propósito dessa devota amizade ao Espírito Santo. Nós possamos dizer que somos amigo fiel ao Espírito Santo. Esse Deus sem face que muitos teólogos ao longo da história da igreja falaram, esse Deus desconhecido, como muitos escreveram também, esse Deus conosco, como São Paulo escreveu, esse Deus que escolheu como templo a minha vida e a sua vida, como São Paulo escreveu. Hoje nós estamos aqui dando início a esse itinerário para que eu e você possamos ser plenos da graça e do poder do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje nós estamos dando esse início e espero você aqui todas as segundas-feiras para que a graça e o poder do Espírito Santo se manifeste cada vez mais em nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.